E eu gostaria de trazer alguns pontos para a gente nortear o nosso pensamento sobre regeneração e sobre o nosso papel na regeneração. E é claro, a gente precisa começar falando sobre o que é a regeneração. O que é a regeneração? Uma das lições mais belas da doutrina espírita, não por ser original nisso, o próprio Cristo já havia dito: há muitas moradas na casa de meu Pai, mas uma das contribuições mais belas da doutrina foi explicar em detalhes a escada de Jacó, a escala evolutiva. Esse texto que está em Gênesis, Jacó vê uma escada por onde alguns subiam e os anjos desciam e subiam. É o primeiro detalhe aqui. Quem já galgou, desce, sobe, né? Quem não galgou ainda, só sobe, e degrau a degrau. Nós estamos numa árdua ascensão. Mas no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz a ideia didática de que os mundos criados por Deus não estão no mesmo patamar, por uma razão muito simples. Deus não cria árvores frutíferas, Deus cria sementes. Por isso há um ditado que diz assim: plante as sementes e Deus te dará as árvores. Mas você tem que plantar a semente. Então o Criador semeia mundos. Semeia mundos. A árvore frutífera é processo evolutivo. E isso tem que entrar dentro de nós. Porque a maior parte do nosso desespero em relação à situação atual do mundo, a maior parte da nossa ignorância em avaliar os movimentos complexos do mundo atual, vem de não compreendermos esse princípio. Deus semeia mundos. E os mundos sementes são mundos primitivos. Característica básica de um mundo primitivo: não há humanidade. Não há seres dotados de razão, não há seres na fase humana. Isso é importante. E quem já plantou aqui, você planta hoje, amanhã a semente já é diferente. Porque o processo de crescimento dela se inicia. Então nós temos uma ideia que chega a ser até um pouco simplória, de imaginar que tudo quanto é mundo primitivo é igual. É mundo primitivo, tudo igual. Não. Tem o mundo primitivo recém-nascido, tem o mundo primitivo bebê, tem o mundo primitivo criança, tem o mundo primitivo adolescente, tem o mundo primitivo maior de idade e tem o mundo primitivo terceira idade. O mundo primitivo terceira idade já começa a se esboçar a espécie humana, não é? Lembrando que o Kardec fala: a forma humana e o padrão humano é um padrão universal. A forma humana e a espécie humana é um padrão cósmico. Então tira essa ideia de verdinho, vermelhinho, esquece isso. Então surge no mundo primitivo terceira idade. Aí surge um mundo expiação e prova. Por quê? Porque
Porque se você olha para o desenvolvimento evolutivo, mundo de expiação e prova é quando o espírito chegou na adolescência. Insuportável. Insuportável. Não é? Bonzinhos, né? É um adolescente. E a bondade divina acolhe como? Como os pais sábios acolhem os adolescentes. De duas maneiras. Primeiro, você dá espaço para que ele cresça. Você precisa dar espaço. Porque uma planta, se você sufocar, ela morre. Mas você precisa direcionar o crescimento. Porque se ela crescer sem direcionamento, ela não atinge sua máxima potencialidade, né? Então, brincando aqui com a questão da adolescência, mas todo mundo entendeu, da rebeldia. Então, mundo de expiação e prova é um mundo em que o espírito começa a testar seu livre-arbítrio. Não é? Então você testa. Você fala assim: eu não acredito em eletricidade, não. Vou colocar o dedo na tomada. Não acredito em eletricidade. E aí morre eletrocutado. É assim. Então, é um processo de experimentação excessivo, que revela imaturidade espiritual. Não é? Porque depois que você adquire maturidade, você fala: ah, não quero isso não. Ah, vamos juntar para fazer isso. Fala assim: ah, vamos não, já passei. Você começa a ficar mais seletivo, amadurecimento. Mas o mundo de expiação e prova, ele também tem mundo de expiação e prova recém-nascido, mundo de expiação e prova bebê, mundo de expiação e prova adolescente, mundo de expiação e prova adulto, mundo de expiação e prova terceira idade, que é o nosso. Uma gradação. O que acontece nessa fase de expiação e prova? E por que eu estou trazendo isso aqui? Isso aqui é tão importante. Porque na nossa mentalidade, a Terra é o modelo do universo. Sim. Não é? A Terra é o centro do universo. Nós temos isso arraigado em nós. Então não adianta você chegar e falar assim: mas escuta, você já ouviu falar no telescópio James Webb, que é o novo agora? 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias. É o novo cálculo. Cada galáxia com 200 bilhões de sistemas solares. 200 bilhões de sistemas solares. Cada sistema solar, em média, 5 planetas. Você ainda acha que a Terra é o centro do universo? O Milor Fernandes diz assim: a prova de que tem vida inteligente fora da Terra é que até hoje ninguém tentou se comunicar com a gente. Não é? Então, expiação e prova é uma fase inicial do progresso dos mundos. Inicial. E tem gente achando que já vai aposentar. É uma fase inicial. Por quê? Porque o meiozinho do caminho, o meio da viagem é mundo regenerado.
Eu estou só trazendo esses aspectos aqui para que a gente possa raciocinar depois sobre regeneração. Mas mundo de regeneração, eu tenho mundo de regeneração recém-nascido, mundo de regeneração bebê, criança, adolescente, adulto, terceira idade. Porque o mundo de regeneração terceira idade, ele começa a caminhar para um mundo ditoso recém-nascido. Aí a pessoa fala, espírito é ótimo. Espírito é assim, fala, nossa, fulano era tão bom, desencarnou, foi para o mundo celeste. Oi? Desencarnou no mundo de expiação e prova, foi para o mundo celeste? Então, você pulou 100 degraus da escada. Alguém já viu isso? Então, quem é o máximo aqui, vai no máximo, para um planeta regenerado adolescente. Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Não quero ofender ninguém, mas não tem anjo aqui. Esse é um ponto importantíssimo. Regeneração. Por que chama regeneração? Porque degenerou. Por isso que chama regeneração. Porque você só regenera o que degenerou. Então você realmente acredita que Deus está surpreso com a degeneração da Terra? Então por que você acha que ele pôs o nome de mundo de regeneração? Porque degenera. E por que degenera? Por que degenera? Livre-arbítrio mal aplicado. E está tudo certo. Está tudo certo. Só está errado para a gente. Está tudo certo. Agora, vamos raciocinar aqui. Nós estamos com guerra agora. É guerra, violência, desigualdade. Soma todos os problemas do mundo. Todos. E Deus está preocupado. Sabe por quê? Porque 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia 200 bilhões de sóis. Cada sol com em média 5 planetas. A Terra é o único planeta de expiação no universo. E Deus nunca lidou com o mundo de expiação. É a primeira transição planetária de Deus. Faz sentido isso? Faz sentido? Nesse momento, na Via Láctea, tem milhões de planetas em transição planetária. Milhões. Tem técnicos espirituais com PhD em transição planetária. É uma equipe que só faz transição planetária. Agora, por que você está preocupado e eu estou preocupado? Porque é a sua primeira transição planetária. Para alguns aqui já é a segunda. Mas não vamos espalhar isso não. Perceberam? Então, é novidade para você. É desafio para você. Porque o problema de matemática que é desafiador para você não é para quem está dando aula para você. Vamos com calma.
Depois da regeneração, tem mundo ditoso, só que tem mundo ditoso recém-nascido, bebê, criança, mundo ditoso adolescente, mundo ditoso adulto, mundo ditoso terceira idade. Aí chega no mundo celeste. Aí chega no mundo celeste. Kardec, item 9, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Kardec vai dizer assim: tem mundo ditoso? Olha isso. Que os corpos, eu estou falando corpos dos encarnados. Do pessoal encarna no mundo ditoso? Vamos lá. Que se torna o espírito na sua última encarnação? Espírito puro. Onde que mora espírito puro? Mundo celeste. Então você está perguntando se em mundo ditoso encarna? Mundo ditoso não é morada de espírito puro. Morada de espírito puro é mundo celeste. Então Kardec começa a descrever a encarnação nos mundos ditosos. Aí diz o seguinte: o corpo deles, o corpo do encarnado no mundo ditoso, é mais sutil que nosso perispírito. A infância é curtíssima e o tempo de vida 5 vezes mais do que a gente. Você vive 300, 400 anos. É o que dura uma encarnação. Aí Kardec continua: as pessoas não se arrastam pelo chão, como que flutuam. A morte não causa os seus horrores, porque não tem o processo de decomposição como tem no nosso mundo. E tem gente aqui, é tão bonito isso, Denise. Tem gente que chega e fala assim: eu acho que eu já estou na minha última encarnação. Fala: é mesmo? É mesmo? Tu está no mundo ditoso? Tua infância durou 6 meses? Você está tendo encarnação de 400 anos? Não. Então tu está iludida, iludido. Perceberam? Isso é a beleza do ensino espírita. Tem uma escada maravilhosa. Então vamos entender isso. Por que a expectativa de vida subiu? Agora está proibido o espírita voltar antes dos 98. Está voltando antes quem tem mérito. Quem não tem é 102, 104 anos. Por que a longevidade vai aumentar? Vai aumentar. Daqui para frente, de regeneração para frente, a encarnação é mais longa. Proporcionalmente mais longa. A infância é mais curta. E os corpos mais sutis. É o processo. Então a gente tem que entender esse quadro. Então, nós estamos indo para metade da escada. Ir para a regeneração, metade. E o que eu tenho que fazer para ir para metade da escada? Qual o meu papel na regeneração? O primeiro, regenerar-se. Não é piada, é sério. Então você tem que olhar assim: o que está degenerado em mim? É forte a palavra, não é? Mas eu não posso chegar aqui e ficar falando bonito e poeticamente, regenerar. Porque só regenera o que está degenerado. O que está degenerado em você? Em mim. O que está degenerado? Será que está degenerado em você as forças sexuais da alma? Será que o que degenerou em você foi a sua habilidade de usar os bens do mundo sem ser dominado por eles? Será que o que degenerou em você foi a língua?
Será que o que degenerou em você foi a resiliência? A coragem? Será que o que degenerou em você foi a capacidade de se relacionar afetivamente? Você está degenerado e precisa regenerar? Será que o que degenerou em você foi a capacidade de fazer e manter amigos? Um amigo mandou um livro bacana assim, é ótimo esse, eu vou até ler o título aqui. Eu não indico esse livro. Como perder amigos e aborrecer as pessoas. Qual o melhor modo de importunar um importuno? Como fazer desistir um provável hóspede para a noite? Quais os melhores meios de penetrar na sensibilidade alheia com patas de elefante? Como perder amigos e aborrecer as pessoas? Então, isso é degenerar. Isso é degenerar. Por exemplo, eu degenero a palavra. Todas as minhas palavras são ácidas, de crítica e ofensivas. Eu degenero a minha argumentação. Toda a minha argumentação é para humilhar a pessoa que pensa diferente de mim. Estou degenerado. Faz sentido? Então, qual que é o seu papel na regeneração? Regenerar-se. Aí você tem que pegar uma folhinha e fazer uma lista. Onde você está degenerado? Quer uma dica? Pergunta para quem não gosta de você. Você já vai sair com 15 itens. Né, Virgínia? Já vai sair com a lista 15. A pessoa vai falar, você é um degenerado nisso, né? Aí você faz uma análise, filtra. Desses 15, fica 14. Né? Faz uma lista. Então eu preciso me regenerar. Sabe por quê, gente? O problema do mundo não é regenerar a terra. O problema de Deus não é regenerar a terra. É me regenerar. O problema do umbral não é umbral. Os amigos espirituais têm técnica para fazer tempestade magnética, para fazer o que quiser. Se quiser pegar o umbral agora e transformar numa colônia, transforma. O problema não é umbral, é quem mora lá. Então, se você regenera, você pode escolher uma lista de 15 mil planetas para fazer intercâmbio. Vou fazer um intercâmbio aqui. Agora eu vou ficar 300 anos nesse planeta regenerado aqui. Não tem problema, tem intercâmbio. Você sabia que tem intercâmbio? Você sabia que tem família de intercâmbio que te recebe? Aí você chega lá no planeta e fala, não, essa aqui é minha mãe, meu pai de intercâmbio. Eu estou aqui. Tem. O problema de Deus não é isso. Não é regenerar a terra. O problema é um problemão. O desafio para o Criador é como te regenerar sem ferir teu livre-arbítrio. Gostou? Como te regenerar sem ferir o teu livre-arbítrio? Como fazer com que uma pessoa te ame sem ferir o livre-arbítrio dela? E agora? Esse é o desafio. Então, primeiro ponto, seja a regeneração que você espera. Não preocupa com os outros. Tem planeta para todo mundo. Abaixo dos degraus e acima. Tem planeta para todo mundo. Fica tranquilo. Então, se você está vivendo num mundo de expiação e prova, e você está se comportando como um ser primitivo, tem casa para você. Tem. Percebe?
Porque o critério da criação é: você mora de acordo com a sua morada íntima. Por isso que Emmanuel, no livro Coragem, tem assim: a mente é a casa do espírito. Não é Campina Grande. Você mora na sua mente. O lugar exterior que você está é um reflexo da sua mente. Então tem gente em Campina Grande que mentalmente está nas cavernas. Então ele ser transferido para um mundo primitivo adolescente é sintonia. Ele já está morando lá. O que ele vai perder é privilégio. Por exemplo, iFood, internet, videogame. Mas não vai mudar nada. Porque o comportamento dele é de um ser primitivo. Não vai mudar nada. Ele só vai perder privilégio. Não tem mais motoboy. Não tem WhatsApp para falar mal dos outros. Não vai dar para agredir ninguém. Só vai poder agredir com um pedaço de pau. Aí o seu campo de ação é limitado. Então, esse é um ponto importante para a gente. Segundo, eu vou só trazer só dois e agora passo a palavra para a Denise. Então, o primeiro é: regenera o que está degenerado em você. Segundo, gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. E eu falo agora para os meus irmãos de doutrina espírita: apoie iniciativas da regeneração. Para de alimentar inveja, despeito das pessoas. Para de torcer contra. Não adianta você vir aqui e falar bonito que acredita na regeneração, e quando tem alguém fazendo um esforço ali para construir algo, e você criticando. E você sendo o obstáculo. E você sendo o maior adversário da causa do bem. Apoie as iniciativas da regeneração. Agora entenda uma coisa: não tem anjo fazendo obra da regeneração na terra, porque anjo mora em mundo celeste. Então, se você está achando que uma pessoa tem que ser perfeita para fazer algo bom, você não entendeu onde você está. Você está no mundo de expiação e prova. Você não está no mundo celeste. Então, regras do mundo de expiação e prova: Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Deus não te chamou para fazer um trabalho, Ele te deu um trabalho para trabalhar você. Gente, vai ser doloroso ouvir isso aqui. Nenhum trabalho seu é necessário para Deus. Sabe onde eu aprendi isso? Elias. Elias deu uma exagerada. Perdeu a cabeça. E aí na outra encarnação ele perdeu a cabeça mesmo, como João Batista. Primeiro você perde a cabeça, depois você perde a cabeça. Então ele deu uma exagerada. E aí ele recebeu uma advertência, ficou bravo. Normal. Se você está relacionando com Deus, se você não tiver DR, não é relação. Ficou bravo, ficou de mal. De mal afastou. E aí Deus falou: Elias, eu vou conversar com você. Não vou falar nada, mas haverá sinais. E o Elias ficou na caverna assim: agora eu quero ver. Perdeu o profeta dele. Quero ver como que ele vai fazer o trabalho. Não tem mais Elias. Estou aqui na caverna, perseguido. Estão querendo me matar. O trabalhador de Deus, coitado de Deus,
acabou a obra. Esse planeta não tem jeito. Aí veio um relâmpago, ele falou, agora é Deus. Não era Deus. Aí veio um terremoto, ele falou assim, terremoto é Deus. Não, não era Deus. Aí veio um vento forte, ele achou que não era Deus. De repente veio uma brisa suave, era Deus. E Deus é suave. Deus é sutil. Sutil. Deus é tão sutil. Às vezes eu estava dirigindo para o trabalho e eu estava 2 dias sem conversar com Deus. A gente tinha tido uma discussão. Na verdade fui só eu que falei. Mas e eu estava voltando do trabalho, muito bravo. E aí eu tive um momento de queda. Assim. Eu fraquejei. Senti falta dele. Eu fraquejei. Falei assim, então tá bom. Me dá um sinal. Um caminhão me deu uma fechada. Entrou assim. E eu dei aquela freada, falei, nossa. Achei, caramba, tipo assim, né? Poder, né? Relâmpago, né? Eu posso te desencarnar. Não, o caminhão me deu uma fechada, entrou e tinha escrito grande atrás do caminhão assim, Jesus te ama. Aí eu fiquei sem fôlego, né? Então foi a mesma coisa, Deus é sutil. Começou sutil com Elias. Aí Elias falou assim, Senhor, acabou teu profeta, tu tá sem ninguém. Ele falou, Elias, eu já levantei 5.000 homens. Nossa, fui substituído rápido. 5.000? 5.000 homens, Elias. Tu só tem 2 tarefas agora. Tu vai ungir o rei e tal, e vai entregar o bastão, ou melhor, a capa, para Eliseu. Falou, eu estou perdendo meu cargo? Lição: Deus não precisa de você para fazer regeneração do planeta. Põe isso na tua cabeça. Ele não precisou de Elias. Você não precisa de você. Não é Deus que precisa do seu trabalho. Quem precisa do seu trabalho é você. Deus te deu um trabalho porque você precisa do trabalho. Não é Deus que precisa da minha palestra. Quem precisa fazer palestra sou eu. Uma vez a pessoa chegou e falou assim, não gosto da sua palestra. Eu falei assim, imagina eu que tenho que ouvir todas. Você precisa do trabalho. Então Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Ele te dá um trabalho para trabalhar você, não porque Ele precisa do seu trabalho. Esses são os recados da regeneração. Se você entender isso, você vai ser feliz. O degenerado que tem que te preocupar é você. Se você regenerar você já cumpriu medalha de ouro. Fica tranquilo. Você já venceu. Você já fez o trabalho mais difícil. Venci o bom combate. Qual o bom combate? Regenerar você, que é a pessoa mais complicada da sua vida. O maior problema da sua vida é você. Pega no trabalho, porque você precisa do trabalho. Esse é o recado, gente. Esse é o recado. Ora, você não preocupa,
Porque tem uma comunidade de Cristo dirigindo o sistema solar. Sabe onde eles estão no carnaval agora? Sabe onde eles estão? Visitando outras comunidades de Cristos em outros sistemas. E você está aqui em Campinas. Você acha que os Cristos são tímidos? Você acha que eles não conversam? Qual que é o assunto de Cristo? Como é que está lá no seu sistema? Qual que é o expiação e prova lá? O expiação e prova é o planeta tal. Quantas guerras estão tendo lá? Lá só 5. E qual? A mesma coisa do meu. Está com 2 guerras agora, mas mais 3 vindo. Entenderam? Então, como você está aqui e não sabe das coisas, para você é o fim. Meu Deus, acabou. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. E se você está achando que tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com nada, então eu vou terminar com a frase de Maria para Eurípides Bassanufo. Bassanufo chegou e falou assim: Maria apareceu para ele. Ele tinha algum vínculo, viveu lá naquela região, né? Teve um vínculo forte com Maria. Ela apareceu, falou: mas Santíssimo, nossa, o que eu faço aqui? Falou: meu filho, abriu a escola aí, não é? Colégio Allan Kardec? Isso. Vai ensinar 2 coisas: o evangelho do meu filho, o evangelho do meu filho. Que legal. Então, o evangelho do meu filho, filhinho, né? Mainha que está pedindo. O evangelho do meu filho, às 4ª e às 6ª, e astronomia. Astronomia? Para que astronomia? Para ampliar nossa cabecinha. Ampliar. Você está achando que Deus teve um trabalho de ficar pondo 3 bilhões de galáxias, umas que você nem enxerga, só para enfeitar suas noites? Você é especial, mas não entusiasma, né? Astronomia. Então, vamos colocar as coisas nas suas dimensões. Esse é o nosso desafio. Está tudo certo. Está tudo certo, menos uma pessoa. Mas isso é